Sabe por que nem as pessoas mais ricas do mundo usam dinheiro do próprio bolso para comprar um imóvel? Seja muito bem-vindo ao canal Sair do Aluguel. Eu sou Catarina Gênesis e esse é o vídeo número 2 da série de 7 vídeos que vão te ajudar na realização do sonho de sair do aluguel e ter a sua casa própria. No vídeo número 1, eu expliquei o porquê alguns amigos decidiram parar de pagar aluguel e dei 3 dicas importantes para conseguir a aprovação do financiamento. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. E nesse vídeo agora, eu vou te explicar o porquê nem as pessoas mais ricas do mundo tiram o dinheiro do próprio bolso para comprar um imóvel. E além disso, eu vou te explicar quais as etapas para comprar a sua casa com o dinheiro do banco e quais são os requisitos mínimos para você conseguir. Então vamos às respostas. Nem as pessoas mais ricas do mundo usam o dinheiro do próprio bolso para comprar um imóvel e elas não fazem isso simplesmente porque é muito mais vantajoso comprar com o dinheiro do banco através do financiamento imobiliário do que tirar o dinheiro do próprio bolso. Talvez você ainda não tenha feito esse processo de financiamento imobiliário, porque acha que é muito complicado, ou talvez já tentou e não conseguiu, porque não teve as orientações necessárias. Mas exemplificando de uma forma bem simples, é a mesma coisa de que comprar um carro ou uma moto. Da mesma forma, quando você vai em uma concessionária comprar um carro ou uma moto, e às vezes você não tem recurso completo para fazer a compra, você faz o financiamento. Você utiliza o dinheiro do banco e aí o banco vai pagar aquela parte que você não conseguiu para o seu carro ou a sua moto. E então a documentação do carro vai ficar alienada àquele banco, ou seja, o banco te emprestou o dinheiro para você pagar aquele carro ou aquela moto. Você pode levar o seu carro, a sua moto para sua casa e usar como quiser. Mas se você não pagar as parcelas, então o banco pode pegar o seu carro de volta ou a sua moto. O financiamento de uma casa é a mesma coisa. Você vai comprar um imóvel, mas não tem dinheiro. O banco te empresta o dinheiro que você não tem para você poder fazer a compra. E a mesma forma que acontece com o carro ou com a moto, fica alienado o documento, o mesmo acontece para os imóveis. A matrícula do imóvel fica alienada àquele banco. A grande diferença entre o financiamento de um carro e o financiamento de um imóvel é justamente a taxa de juros. Geralmente os imóveis têm taxa de juros que podem partir de 5% a 9% ao ano. Já um carro, a taxa mínima que a gente encontra no mercado é de 0,99% ao mês. Isso dá mais de 13% a 15% ao ano. Ou seja, a taxa de juros para comprar um carro ou moto financiada é quase 3 vezes mais do que o valor para comprar um imóvel. E essa diferença existe, sabe por quê? Porque um carro, quando você compra hoje, daqui a 5 anos, ele já está desvalorizado. Ele perdeu o valor de mercado. Ou seja, se você for querer vender, só vale praticamente a metade do valor que você pagou. Então, é um investimento de alto risco para o banco te emprestar um valor para comprar um bem que vai se desvalorizar no decorrer do tempo. Já para os imóveis é diferente. Os juros é menor, porque justamente o banco sabe que esse imóvel que você comprou hoje, daqui a 10, 20, 30 anos, vai valer muito, muito mais do que valia na época que você pagou. Por isso que os juros que o financiamento cobra para uma casa é muito menor do que para comprar um carro ou uma moto. Conforme eu falei no início, no vídeo número 1, eu dei 3 dicas importantes para conseguir a aprovação do financiamento. E nesse vídeo agora, eu vou te dar mais 3. Então, a 4ª dica é o seguinte: o seu documento de identidade.
ou documento de identificação. Ele precisa estar atualizado. No caso das mulheres ou até homens que colocam o nome de casado, precisa estar atualizado para evitar divergências com o que consta na Receita Federal. E também o documento precisa estar em boas condições. Muitas vezes as pessoas apresentam documentação, o primeiro RG que teve lá quando era criança, e aí o documento foi todo prejudicado com o tempo, rasurado, o plástico já está todo cortado, enfim. Quando você vai tirar uma cópia, ele já não sai uma cópia legível. Então é importante que você providencie o documento que seja legível e esteja atualizado com o seu nome atual. O documento legível, ele vai te ajudar. Agora, se ele estiver todo danificado, com toda certeza vai te prejudicar. E a quinta dica é o seguinte: tenha relacionamento com o banco. Isso quer dizer o seguinte: antes de você solicitar o financiamento, abra sua conta lá e movimente. Leve seu salário para lá. Se você utiliza cartão de crédito, peça no banco que deseja financiar. Cheque especial, tenha movimentação bancária lá. Se você já possui carro e precisa de seguro, faça o seguro nesse banco, que vai te ajudar muito nesse momento do financiamento. Se você mora numa casa de aluguel e o proprietário ele exige que você tenha um seguro, então faça o seguro no banco que vai financiar para você. Tudo isso são coisas que vão pontuar positivamente no seu cadastro. Aí você me pergunta: Catarina, e se eu não tiver nada disso, vai ser mais difícil? Olha, vai dificultar um pouco sim. Deixa eu te dar um exemplo. Na hora da entrevista que o gerente vai fazer, ele vai ter muito mais confiança e convicção de aprovar o seu crédito se ele já te conhecer. Se ele conhece o seu histórico, ele vai ter muito mais confiança do que se ele nunca te conheceu e você está vindo como um cliente novo para o banco. É a mesma coisa que, vamos supor uma situação aqui. Se você tem uma loja e você tem um cliente que sempre comprou de você e hoje ele chega lá e pede para você alguns materiais que ele só pode pagar daqui a 30 dias. Ou então ele te pede para levar o material como condicional ou consignado para ele verificar o que vai precisar usar e o que ele não precisar usar, ele vai te devolver. Se você conhece esse cliente, com toda certeza você tem uma chance muito maior de liberar isso para ele do que se você nunca viu, não é verdade? Agora, se você nunca viu esse cliente na vida e ele chega na sua loja e fala: olha, eu gostaria de pegar todo esse material e levar para minha casa para ver o que vai dar certo ou não. E se der certo alguma coisa, eu venho aqui e te pago. Se não der certo, eu devolvo tudo. E se der certo tudo, eu pago tudo. Enfim, você pode até fazer, mas você vai ficar um pouco desconfiado. Vai querer fazer algumas verificações adicionais, não é verdade? E a sexta dica é sobre comprovação de renda. O comprovante de renda tem por objetivo informar ao banco qual é a sua capacidade de pagamento mensal. E é baseado nele que o banco irá determinar o valor que poderá ser liberado para comprar a sua casa. Existem dois tipos de renda: a renda formal e a renda informal. Você pode considerar as duas, só que existem muitas formas de você formalizar uma renda que hoje é informal. Então dedique-se nisso, porque a renda formal tem um peso muito maior na hora da aprovação de um cadastro do que a simples renda informal. A renda informal, ela é considerada sim, mas ela não dá uma pontuação tão boa na hora da aprovação de um cadastro quanto a renda formal. Então, o máximo de renda formal que você tiver é o mais aconselhado. Se você puder
100% de renda formal, aí é melhor ainda, porque não tem que ficar comprovando com outros documentos complementares. É muito mais simples. Isso vai te ajudar muito. Existem várias maneiras de comprovar sua renda, tanto formal quanto informal. Agora eu vou te explicar sobre as 4 classes mais comuns, que são as pessoas que têm salário fixo e trabalho de carteira assinada, os sócios ou proprietários de empresa, os autônomos e os profissionais liberais. Para quem trabalha com carteira assinada, deve apresentar o holerite ou contra-cheque. Esse é o documento que as empresas emitem a seus funcionários como comprovante de pagamento. Nesse caso, geralmente eles pedem os 3 últimos holerites e fazem a média deles para definir a sua renda mensal. Toda pessoa que trabalha com carteira assinada tem o holerite, que é o comprovante e o demonstrativo de pagamento mensal. Além do holerite, deve-se apresentar também a carteira de trabalho. E é necessário tirar algumas cópias, como por exemplo da folha de rosto, que é onde possui a sua foto, da folha de classificação, de todos os contratos de trabalho, da folha posterior ao último contrato e da folha na qual contenha o número do seu PIS. No caso dos sócios ou proprietários de empresa, pode-se comprovar renda através de um documento chamado Prolabore, que é a remuneração que o sócio ou proprietário recebe pelo trabalho executado dentro da empresa. O recibo de Prolabore deve ser emitido e assinado por um contador para que possa comprovar o seu rendimento. E pode ser utilizado também a declaração de imposto de renda do último ano. Mas fique atento a um detalhe muito importante. Para utilizar a declaração de imposto de renda como comprovante, você não pode estar enquadrado como isento, ou seja, você deve ter rendimento bruto anual superior ao limite da isenção estipulada para o ano. Deve ser entregue no banco a declaração do último período e, além de todo o corpo de declaração, você deve entregar também a folha de rosto e o recibo de entrega. Aos profissionais autônomos, como vendedores, cabeleireiras, eletricistas, encanadores e entre outros, e os profissionais liberais, como advogados, dentistas, médicos, etc., pode-se comprovar renda através de um documento chamado DECORE. O DECORE deve ser emitido por um contador para pessoas que não têm carteira assinada. Para ser válido, ele precisa ser emitido por um contador que irá assinar e carimbar o nome e o número do seu CRC. Outra maneira de comprovação de renda para os autônomos ou os profissionais liberais pode ser também através de contrato de prestação de serviço, a declaração do sindicato da categoria e o recibo de pagamento autônomo. Existem 2 coisas muito importantes nisso. Primeiro, que os comprovantes de renda podem ser familiar, ou seja, eles consideram a renda familiar bruta e não somente a sua renda individual. Dessa forma, se houver 4 pessoas que trabalham ou têm renda formal, é considerada a soma bruta dos 4. Isso é muito bom, pois permite que você consiga um valor mais alto de financiamento. Imagine que você já encontrou o imóvel perfeito para você, mas na hora de fechar o financiamento, descobriu que a sua renda é insuficiente. Como agir diante dessa situação? Uma ótima solução é optar pela composição de renda familiar. Segundo, o valor das prestações do imóvel financiado não poderá exceder a 30% da renda familiar comprovada. Se você não sabe o que é composição de renda familiar, não se preocupe. Nesse vídeo eu vou explicar tudo para você. O que é composição de renda familiar? Você já sabe que é preciso comprovar renda para ter um financiamento imobiliário aprovado, não é mesmo? Na análise de crédito, o comprovante de renda é solicitado para saber se você realmente tem condições de pagar as suas parcelas. O chamado comprometimento de renda.
O chamado comprometimento de renda normalmente corresponde até 30% da renda mensal. Isso significa que as parcelas do financiamento da sua casa podem comprometer apenas essa porcentagem máxima do valor, comprovado por você. Por exemplo, se você tem um salário de R$2.000, o valor máximo da sua parcela mensal será R$600. Eu expliquei melhor sobre comprometimento de renda no vídeo número 1. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista. Em alguns casos, somente a sua renda individual não poderá ser o suficiente para que o banco libere o financiamento. E aí entra a composição de renda, que ajuda a atingir o valor desejado para o imóvel e até mesmo financiar um valor maior do que o esperado. Como funciona? Como funciona a composição de renda familiar? Para entender como funciona a composição de renda familiar, é preciso saber que as regras variam conforme o banco escolhido, mas geralmente exigem as mesmas condições para você e para os outros membros. Alguns bancos eles limitam o número de membros para compor a renda. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, ela costuma permitir, inclusive, que seus amigos entrem no pacote. E além dos seus amigos, no caso da Caixa Econômica, olha só quem mais pode compor a sua renda e te auxiliar na realização do sonho da sua casa própria. Marido e esposa, namorado e namorada, filhos, enteados, padrasto, madrasta, pai, mãe, sogro, sogra, irmãos, tios, primos, enfim. Ou seja, a Caixa, ela aceita qualquer pessoa como um membro para compor a sua renda familiar, desde que não tenha restrições de crédito. Com a soma das rendas, você pode conseguir um valor muito mais alto do que seria com o procedimento individual e assim conseguir um imóvel ainda melhor. Por exemplo, se a sua renda é de R$2.000 e a renda do seu esposo é R$2.000, então isso possibilita vocês conseguirem um valor maior para comprar a casa de vocês. Somando as duas rendas, o valor da parcela do financiamento da sua casa pode ser de até R$1.200. Existe outro ponto muito importante a respeito da composição de renda, que é a possibilidade de utilizar o seu FGTS. A composição de renda permite utilizar o FGTS de todos os membros. O saldo pode ser utilizado para quitar parcelas ou até mesmo ser dado como entrada no imóvel. Caso você deseje utilizar o FGTS, será necessário levar o extrato atualizado para o banco. Esse extrato pode ser adquirido online ou você pode conseguir ele em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Outro aspecto muito importante que se alterna com a composição de renda é a definição do prazo total para o pagamento do financiamento. Quando o financiamento é individual, o prazo máximo é com base na idade do solicitante, ou seja, existe um limite de 80 anos e meio, que é a somatória entre a sua idade e o prazo total do financiamento. Por exemplo, se você tem 50 anos, o prazo máximo que o banco vai aprovar para você é um financiamento com duração de até 30 anos. A regra permanece no caso de composição de renda, mas com uma alteração. A idade do integrante mais velho, que é considerada, por exemplo, se você é mulher, tem 40 anos e vai compor renda junto com seu esposo e ele tem 60 anos, então o prazo máximo para a quantidade de parcelas deverá ser até 20 anos, porque o total máximo é 80,5. Então, tem que ficar muito atento nisso. Como eu disse no início do vídeo, eu vou explicar as etapas do financiamento. A primeira coisa a ser feita para conseguir um financiamento imobiliário é fazer análise de crédito.
o banco precisa saber que você tem cadastro suficiente para conseguir pagar aquele financiamento. Então é feita a análise de crédito, de maneira que o banco vai analisar sua renda e confirmar se o imóvel que você deseja é compatível com o que você pode pagar. Feita a análise de crédito, o banco vai proceder com uma avaliação de determinação do valor de mercado do imóvel. Porque vamos imaginar que você deseja comprar um imóvel que estão vendendo por R$200.000. O banco envia um fiscal que presta serviço para ele e ele vai até o endereço do imóvel para fazer a avaliação do valor de mercado. E esse valor determinado por esse profissional é o que vai ser utilizado para fazer o contrato de financiamento. Então, muito cuidado com isso, pois não é você que define o valor do mercado de imóvel. É o fiscal contratado pelo banco que determina quanto realmente vale aquele imóvel. Depois que o imóvel é avaliado, você vai para a etapa de contratação, onde o contrato de financiamento será feito com base no valor que foi determinado pelo fiscal do banco. Aí você, junto com o vendedor do imóvel, assina o contrato. Após a assinatura do contrato, ele é enviado para o cartório, onde é feito o registro de compra e venda na matrícula do imóvel. E depois é recolhido todos os impostos e entre outras taxas do cartório. Após feito esse registro, o banco vai liberar o valor da compra na conta do vendedor do imóvel. Essas são as etapas da contratação do financiamento. Feito tudo isso, é só preparar para a mudança e desfrutar da casa nova. Agora eu vou te explicar sobre um requisito mínimo que é obrigatório em todo financiamento de imóvel. Qualquer um no Brasil pode comprar uma casa financiada, inclusive estrangeiros, desde que tenham visto permanente no Brasil. Além disso, menores de idade também podem comprar um imóvel financiado, desde que ele tenha pelo menos 16 anos e já seja emancipado. O seguro do imóvel é outro requisito mínimo exigido pelos bancos. Você pode achar que é desnecessário, mas para a garantia do banco é obrigatória a contratação do seguro. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você está pagando a sua casa e daqui a 10 anos, sei lá, a sua casa pega fogo. E aí, o que você vai fazer? O imóvel foi perdido, então por isso que os bancos exigem uma apólice de seguro na contratação do financiamento imobiliário. Mas não se preocupe, porque a apólice de seguro para imóvel é muito barato. Hoje aí com 200 ou 300 reais, você consegue uma apólice de seguro para imóvel de até 300 mil reais, vamos supor. Então é super tranquilo. Agora você precisa entender sobre as linhas de crédito, que é a forma como você vai conseguir esse dinheiro do banco. Existe a linha de crédito SBPE, onde os bancos usam os recursos próprios para poder fazer um empréstimo para você. E a linha do FGTS, que é um recurso do governo federal, do programa Minha Casa Minha Vida. Para te explicar melhor, eu vou preparar outro vídeo, que será o vídeo 3 da série de 7 vídeos. Se esse vídeo te ajudou em algo, se inscreva aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Após se inscrever, tem o sininho e clica aí no sininho para você receber as notificações sempre que eu publicar novos vídeos. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários que eu e minha equipe teremos o prazer em responder. E por acaso, se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. Diga não gostei do vídeo e escreva nos comentários a sua observação, o porquê você não gostou, para que eu possa melhorar, porque é isso que nos motiva todo dia a fazer novos vídeos para poder ajudar você que tem o sonho da sua casa própria.
Se você puder, agradeceria muito se você compartilhasse esse vídeo com seus amigos que precisam sair do aluguel e conseguir a casa própria. Bom, então recapitulando nesse vídeo, você aprendeu várias dicas importantes para comprar a sua casa com o dinheiro do banco. Agora você já sabe as etapas de contratação e quais são os requisitos mínimos para você conseguir o financiamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.